Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, amigas, paz sejam todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, o alimento que Ele tem nos dado. Essa é a ordenança de Deus para as nossas vidas. Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, eu sou a irmã Lívia, aqui meu esposo, irmão Jesus. E nós estamos aqui para falar pura e simplesmente da palavra do Senhor, amém? E aquilo que o Espírito Santo de Deus ele tem nos mostrado dentro de cada palavra. Então, eu vou pedir para vocês já no comecinho, por favor, meus irmãos, meus amigos, amigas, vocês que estão assistindo esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé, de esperança, né? De alguém que precisa de Deus. Deixa o seu gostei para nós, hypa nosso vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom. Nós não estamos aqui para nós aparecer, mas sim para que Deus apareça, Deus seja visto, seja ouvido por todos que necessitam da palavra dele. Amém? Vamos começar aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3, eu vou ler para vocês, diz assim: Deus é o nosso Pai. Assim nós temos essa grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar. A corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Amém? Eu vou ler mais o versículo aqui, diz assim: porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho. Quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama. Amém? Até aqui. Eu vou ali no versículo 16. Dá um tempinho aí que eu estou chegando lá aqui. No versículo 16 diz assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Amém, meus queridos? Essa é a palavra do Senhor. Você quer falar primeiro, irmão? Pode falar. Vai começo. Meu irmão, está aqui a palavra de Deus. Ele está dizendo, Deus ali, através de Paulo, ele está explicando como nós devemos se comportar diante de Deus, como nós devemos andar diante de Deus. Porque se nós não tivermos uma visão espiritual, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, o que Deus vai nos dar. Nós precisamos ter uma visão espiritual, olhar, orando a Deus, buscando a Deus ali para que Deus revele aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida.
E o que Paulo está dizendo? Para que nós não orar sempre e não desistir. E que nós possamos estar no caminho do Senhor, fazendo a obra de Deus e nunca desistir. Permanecer firme nos caminhos do Senhor. Isso faz com que Deus move a mão de Deus. Deus está ali ouvindo, Deus está ali observando nossa vida aqui na terra. Ele está olhando o que nós estamos fazendo. Qual é a posição que nós estamos aqui diante dele? E ele está ali observando. Então, meu irmão, não deixa nada tirar sua posição diante de Deus. E Deus fala quando ele castiga, porque ele ama. Deus ama o filho como um pai. Ele é um pai, ele castiga, ele faz algo na vida da pessoa, para que a pessoa venha o quê? Assim, endireitar diante do caminho do Senhor, para que a pessoa não venha desviar do caminho dele. Por isso que há uma correção. Ele corrige para isso. E quando nós estamos ali, dentro da palavra de Deus, dentro do Espírito Santo, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a palavra de Deus, e nós vamos entender quando Deus está corrigindo a nossa vida. Porque nem tudo é o diabo. Às vezes as pessoas começam a falar, o diabo é isso, o diabo é aquilo, fazendo isso. Mas não é. Deus está corrigindo, irmão. Então a gente tem que saber o que é espiritual, o que não é espiritual. O que nós estamos na carne ou o que nós estamos no espírito. Porque quando nós estamos no espírito, nós sabemos o que Deus está fazendo. Está nos corrigindo. Amém, irmão? Então é isso que Deus faz na nossa vida. E a gente também, né? Temos aqui nessa palavra que Deus mostra que Jesus é o nosso maior exemplo, né? De fé, de perseverança. Ele sabia, meus irmãos, que ele ia passar o sofrimento, a dor que ele ia sentir, mas a gente precisa o quê? Olhar para Cristo e usar ele como nosso exemplo. Tem exemplo maior que ele? Não tem. Na palavra fala muita coisa linda sobre todos os servos do Senhor ali no passado, mas Jesus é o maior exemplo que nós temos, né? E Deus ali, no versículo 16, ele cita ali o erro de Esaú, né? Eu vou levar ali, aqui. Perdão aí, meus queridos. Esaú, para você que conhece a história, você sabe a história de Esaú. Esaú foi caçar e o irmão dele, Jacó, ficou lá, né? Fazendo lá as plantações dele, as coisas dele. E aí Jacó foi e fez ali uma sopa de ervilha, um guisado, cozido, seja lá como você quiser chamar. E Esaú chegou da caçada com fome, mas ele estava com bastante fome. E ao invés dele esperar, ter paciência, né, limpar a caça, cozinhar, para depois sentar e se deliciar naquilo que o Senhor tinha dado para ele, tinha preparado nas mãos dele, o que ele fez? Ele estava cansado, aí ele chegou para o irmão dele e falou assim, me dá um prato aí dessa lentilha. E Jacó falou assim, eu vendo para você, né? Ele falou, o que você quer? Eu te dou o que você quiser, porque eu estou com fome agora. Meu irmão, foi o erro de Esaú aí. Ele mostrou para o irmão a fraqueza dele. Na hora da fome, da ansiedade de querer aquilo naquela hora, o irmão dele se aproveitou e falou assim, tá, eu quero ser o direito de primogenitor. Quer dizer, primogenitura. Quer dizer, Jacó, ele queria ser o primeiro, por quê? Porque o primeiro filho, naquela época, era abençoado pelo pai. Que o pai falava ali, se cumpria na vida do filho. E Esaú, com fome, nervoso, desesperado, fez o quê? Pode ficar para você. Do que vai me valer esse negócio agora? Eu estou com fome agora. Quero comer agora, né? E ali, Jacó pegou o direito de primogenitura. E diz ali toda a história, né, que ele foi, né, ajudado pela mãe, enganou o pai, para que o pai já não enxergava bem, para que o pai abençoasse ele no lugar de Esaú. E ali ele ganhou
por direito, porque ele vendeu, ele tinha direito. E meu irmão, quantas vezes a gente quer algo, e a gente quer algo tão rápido, tão, né, como costuma dizer o ditado popular, eu quero para ontem, que a gente perde aquilo que Deus ele tem de melhor para nós. A palavra diz ali que Esaú, depois arrependido, ele queria o direito de primogênito dele de volta, mas ele não conseguiu. Por quê, meus irmãos? Porque ele abriu mão, porque ele entregou de bandeja por causa de um prato de lentilha. Às vezes a gente deixa, né, amor, de receber uma bênção porque nós queremos algo de tal maneira... Falta paciência, né? Sim, a ansiedade, né? A falta de paciência nos leva a caminhos errados. Esaú tomou um caminho errado. E ele perdeu o que Deus tinha de melhor na vida dele. E aí, o que acontece, irmãos? Essa palavra aqui, Deus mostra Jesus para nós como um grande exemplo nosso, né? De perseverança, de aguentar, de suportar as lutas, as dificuldades, confiar no Pai, porque Jesus sabia que depois de tudo ele ia herdar o direito de estar sentado do lado direito do Pai, né? Amém, meus queridos? Não perca o seu direito de receber a bênção de Deus, que Deus ele vai entregar nas tuas mãos, meu amado, minha amada. Não é, amor? Por quê? É como Deus fala, tá ali, ó, tá perto, espera um pouquinho, espera, tá diz aqui a palavra, lado, mais um pouquinho de tempo. Espera aí, mas aí você quer o quê? Adiantar. Quer adiantar. Você entrega o seu dia, a sua vida, o seu sonho nas mãos do Senhor, mas aí você vai lá e arranca da mão do Senhor, por quê? Porque você deixa que a ansiedade, que a pressa, que a dificuldade ou a luta que você está passando te desviar da vontade de Deus, do caminho de Deus, e ali você pega outro rumo, e lá na frente, meu querido, como Esaú, vai vir as consequências. Esaú perdeu. Ali a bênção do pai para Esaú foi: você e os teus filhos vão servir o teu irmão, vão ser ali empregados, não vão ser patrão, né? Então assim, cuidado com as escolhas, cuidado com as tuas decisões, meu irmão. Eu estou falando para vocês, porque eu e a minha família, eu, meu esposo e nosso filho, nós tínhamos colocado um sonho no nosso coração, e esse sonho ia nos afastar daquilo que Deus ele tinha para nós, né, bem? Queria adiantar o meu Nós sonho. Queríamos outra coisa, né? Nós queríamos ir para outro lugar e nós imaginávamos tudo maravilhoso, mas irmãos, na nossa visão, né, Daninha? Na nossa visão parecia tudo bonito, parecia tudo lindo, maravilhoso, mas não era de Deus, não era a vontade de Deus. Então eu sempre na minha oração, hoje mesmo eu orei e falei: Senhor, o Senhor sabe a porta que eu quero que se abra, mas só o Senhor sabe o que tem atrás daquela porta. Então, se for uma porta para nós, se for bênção tua, que o Senhor abra essa porta. Se não, seja feita a tua vontade, que essa porta fique fechada. Porque nós não enxergamos além do que os nossos olhos da carne conseguem ver. Eu estou vendo aqui o celular, mas eu não consigo ver você aí, minha amada, meu amado. Eu não consigo ver vocês. Mas Deus ele está vendo cada um de vocês que está neste momento, aonde você estiver, Deus está te vendo, assistindo esse vídeo. Vocês, e é com você que Deus está falando. Amém? Tomem posse dessa palavra, reflitam nessa palavra. Marca aí, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 4, e depois você lê o 16 e o 17. Ou leia o capítulo inteiro e medite nessa palavra, para que você possa entender ali o que Deus ele quer falar mais com você. Amém? Até aqui o Senhor falou através da nossa vida. Eu espero que vocês recebam aí as bênçãos do Senhor, que vocês fiquem firmados no caminho dele, na vontade dele, que seja o reino dele sobre a tua vida, os teus caminhos. Amém, meus amados?
Mais uma vez eu vou pedir. Não esquece de também clicar no sininho de notificações, porque toda semana sai 2 vídeos nossos, né, no sábado e no domingo. E vocês podem aí, chega para vocês, né? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem essa palavra que Deus, Ele está mandando para vocês, amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.